em Mateus 4. Amém? Mateus capítulo 4. Amém? Mateus 4. E hoje a gente vai continuar sobre a série A Reforma. Esse mês, 31 de outubro desse mês, né, vai completar 505 anos da Reforma, né, Amanda? Estou testando. 505 anos da Reforma. Já passou um tempinho. E a igreja continua sendo reformada, a igreja continua precisando de melhora. Não existe ninguém que saiba muito, que não possa aprender um pouco mais, e não tem ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. No meu caso é isso, eu sei um pouquinho que eu estou ensinando. E eu sei que por mais que vocês saibam de muitas coisas, vocês ainda também têm algo ainda a aprender. E a gente precisa ser reformado, amém? Glória a Deus. E nós temos que seguir os exemplos desses homens que a gente vai falar aqui nesse mês. A gente falou de Lutero semana passada. Quem não assistiu pode estar aqui no culto, acompanhe o nosso canal, Crucificados. Você vai lá Crucificados Oficial, acompanha a ministração, vai ser uma bênção. E hoje a gente vai falar sobre João Calvino e o fast food. O que tem a ver com Calvino e o fast food? A gente vai aprender hoje. Amém. Mateus capítulo 4, amém, diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo espiritual deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Até aqui. A gente já leu esse capítulo algumas vezes. Semana passada ele foi a base. E praticamente eu não vou sair desse texto o mês inteiro, porque tem muito a nos ensinar. Cara, para você falar de tudo que o cristão tem que viver. O próprio Jesus, depois que ele foi batizado, e eu falei semana passada, que o batismo ele representa uma morte. Então Jesus está representando uma morte. Alguém que morre para a vida do passado, e quando sai da água, sai uma nova vida, uma nova pessoa. Uma pessoa nova que precisa agora fazer coisas novas e precisa viver coisas novas. Amém? E que são essas coisas novas? O que tem de novo para fazer? O que tem a diferença de um crente, de um cristão, para uma pessoa que ainda não conheceu Jesus? E é o que a gente está falando aqui. É o que a gente vai falar no decorrer desse mês. Amém? Que basicamente são três coisas que todo cristão tem que viver. A partir do momento que você aceitou Jesus, eu falo batismo porque para mim, e acredito que nós batistas, né, nós somos batistas, apesar de a gente estar meio pentecostal demais, a gente é batista, a nossa igreja é batista, e os batistas, eles têm esse princípio, que o que define o cristão, não é quando ele vem na frente, eu aceito Jesus. O que define o cristão é quando ele se batiza, ali ele representou, ali ele decidiu de verdade que ele quer ser uma nova pessoa. Amém? E Jesus fez isso, ele se batizou, cumpriu toda a justiça. E aí tem uma nova vida. Ele, no exato momento que ele se batizou, ele cumpriu três coisas: Bíblia, jejum e oração. Essas três coisas. E hoje a gente vai falar sobre jejum. A gente vai falar sobre esse princípio que todo mundo tem que viver. Todo mundo. É que nem, por exemplo, tu vai para uma caça, tu vai para um desafio e tu tem que levar uma mochila. E nessa mochila tem algumas coisas que tu tem que levar. Tu não pode deixar de levar. Cara, como é que tu vai levar o teu arco e flecha? Como é que tu vai levar o teu kit de sobrevivência? Esse é o nosso kit de sobrevivência, amém? E aqui, parafraseando, eu vou ler aqui a frase, não sei se alguém sabe quem foi que falou isso. Diz o seguinte, abre aspas: o jejum santo e legítimo possui três finalidades: mortificar e submeter a carne, para que esta não se exalte, bem dispor-nos para a oração e santas meditações, humilhar-nos diante de Deus ao confessar nossos pecados. Fecha aspas. Quem falou isso aqui foi João Calvino. João Calvino. Acho que a Amanda
Tá certo, né? Foi ele, né? A Amanda é mais calvinista. Calvino, ele fez parte da segunda geração de reformadores. A segunda geração. João Calvino, quando ele tinha 8 anos de idade, Lutero estava colocando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, da Alemanha. Ele tinha 8 anos de idade, João Calvino. E ele decidiu, ele era filho de padres, ele era da igreja católica. Quando ele viu o que Lutero começou a fazer, o rebuliço que Lutero fez, o povo descendo a lei de Lutero, excomungando Lutero, e falou: "Seguir esse cara." E João Calvino virou discípulo de Lutero. Foi discípulo de Lutero, apesar de quando ele desenvolveu o calvinismo, ele discordou de muita coisa de Lutero, mas ele foi discípulo de Lutero durante muito tempo. E ele continuou a reforma. Amém? E aqui uma frase que eu vi, achei muito massa. Calvino, ele jejuou até que toda... Cadê? Calvino jejuou até que toda a cidade de Genebra fosse convertida, até que a maior parte da cidade de Genebra fosse convertida. Ele jejuou, ficou sem comer, pagou o preço para que a cidade dele se convertesse. Amém? E Calvino, explicando mais sobre Calvino, ele foi o maior teólogo da reforma, ele foi o que mais se aprofundou na salvação pela graça, ele bateu muito nessa tecla. E ele publicou o livro Institutas da Religião Cristã. Esse livro direcionou a igreja. Esse livro foi um livro assim que a igreja começou a ler e a igreja se baseou. Por que tinha nesse livro? Tinha a base, o kit de sobrevivência para um cristão se desenvolver. Calvino ele foi considerado o maior exegeta. O que é o maior exegeta? Era o cara que mais colocava em prática aquilo que a Bíblia dizia. Foi João Calvino. Ele foi um cara sensacional. Eu sei que tem até um fã-clube dele, né? Uma galera que gosta muito forte de Calvino. Tem até uma pessoa mesmo dos meus estados que, rapaz, se coçou para me pregar aqui sobre Calvino. Vocês talvez não sabem quem é. Se coçou para mim. Calma. Amém? E o que tem João Calvino como fast food? Tem a ver. Porque o fast food, semana passada, a gente falou sobre os memes, sobre o entretenimento, sobre aquilo que está distrair essa geração. E o que é um fast food? É uma comida. Aqui, a Bíblia diz em Mateus 4, a gente leu os 2 versículos, diz que Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. Se ele estava com fome, ele estava fazendo o quê? Jejuando. Amém? Ele estava jejuando. O Espírito levou ele ao deserto. E o deserto, Jesus já sabia que ele ia ser tentado. O diabo vinha com tudo para cima dele. Aí tu pode pensar, mas Jesus, ele cambaleou com o diabo, talvez ele ficou meio assim, porque ele estava com fome, ele estava fraco. Não. Na verdade, o que fez Jesus vencer o diabo foi justamente o jejum. Foi ele estar em jejum. É por isso que ele venceu o diabo. E talvez se ele estivesse comendo demais no deserto, se ele estivesse se alimentando demais no deserto, porque lá em 2 Reis diz que Elias ele foi alimentado por abutres. Os abutres, os urubu, a galera do Flamengo foi lá, deixou o alimentozinho para ele. O fast food chegou, aí chegou o alimento para Elias. E ele ia lá triste, quando acordou, está os abutres também. Então, Jesus ele podia ter pedido o fast food deles e ter comido à vontade, mas ele decidiu jejuar, ele decidiu matar a carne dele. Aí tu fica, oxe, Jesus matar a carne dele, Jesus ele veio como um homem, amém? Então ele teve que mostrar como é que um homem tem que viver, como é que um homem tem que fazer as coisas, como é que um homem tem que seguir Deus, amém? Então, Jesus ele passa esse jejum, ele decide jejuar, 40 dias jejuando. E a primeira coisa que o diabo fala no versículo 3, acompanha aí, Mateus 4, versículo 3 diz: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu queria que vocês fizessem um esforço mental. Eu falei que eu já dava uma viajada esses dias,
Imagina agora, feche seus olhos por 5 segundos. Você vai fechar 5 segundos. Agora a galera criativa vai lembrar rapidão o último hambúrguer, a última pizza que você comeu. Pode lembrar. Muito ketchup, muita mostarda, bem gostoso. Pode imaginar, 5 segundos. Vai imaginar, vai lembrar. Pensaram? Bom, né? Dá vontade de sair daqui, a gente comer mesmo com força, porque crente come. Crente come. Então vocês pensaram, não fast food. Imagina que Jesus, isso que vocês pensaram, o diabo está oferecendo isso para Jesus. Imagina. Jesus brocado, 40 dias com fome, jejuando, sabe? Doido para matar com raiva, porque meu amigo, a gente acorda. A gente não toma um café às 7 horas, a gente vai para a escola, a gente vai para a cantina, a gente vai com vontade de matar 3 assim, para comer aquele cuscuz com calabresa lá na cantina. Imagina 40 dias sem comer, 40 dias sem comer. Aí vem o diabo e oferece um pão para Jesus. O que era esse pão? Era uma coisa deliciosa, cara. Porque naquele tempo o povo comia pão, não era normal nas padarias da época. Imagina agora, a gente com muita fome e vendo esse hambúrguer, essa pizza, um docinho do que negócio bom, aquela carne assada, aquela picanha, né? Que permite a gente não comer mais, né? Tem que, enfim, vocês entenderam a referência, a gente não comer picanha, né? Mas na época que a gente comia picanha, imagina, aquele churrasco, aquele negócio, entendeu? Aí o diabo está dando para você, está aqui o Flávio, 40 dias sem comer, Flávio. Aí chega o diabo com os espetinhos, olha, Flávio, ganhazinho, ó. Aí tu imagina o diabo, ele é um gordinho, Thiago, vindo, camisa bem apertadinha, entregando aquele hambúrguer. Agora imagina o diabo te oferecendo isso, cara. Porque a gente fala pão, a gente fala, Jesus recusar um pão, é normal. Mas imagina que vir entregar uma coisa que todo mundo quer comer. Aquela tigela de açaí, um leite condensado, um leite em pó, um granola, um edor, meu irmão. Eu com fome, vindo, cara, de 1 litro assim, como é muito de açaí, 1 litro de açaí, aquele pote assim, cara, com tudo assim, banana para me colocar no açaí. Quem é que guarda açaí? Amém. Vou ver crente mesmo. Agora imagina isso, gente, amém? Imagina o diabo oferecendo isso, imagina o diabo oferecendo isso. Eu quero que vocês frisem nisso, eu vou frisar nisso. E frisem o diabo oferecendo essa comida deliciosa. Cara, tu vai cambalear. Muitos talvez aqui falam assim, diabo, mas sabe que depois Jesus me perdoa? Se eu comer esse hambúrguer, essa pizza, esses 2 pedaços de pizza, esse chocolate da Cacau Show. Agora imagina que o cara, Jesus ele foi muito duro, cara. Ele recusou. Porque o propósito de Jesus era nos mostrar que tem como sim a gente matar a nossa carne. E tem como sim a gente recusar. Por isso que ele fala, nem só de fome viverá o homem. Ele está falando assim, o homem não vai viver pelos prazeres. O homem não vai viver pelas vontades da carne, mas pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. João Calvino, ele matou a sua carne e ele foi usado pelo Espírito para mudar a realidade de uma cidade. Genebra foi uma cidade onde começou a educação, onde tinha muita escola de teologia. Cara, a cidade foi quase toda dominada pelo protestantismo, né, da época, que é o que a gente considera hoje como, digamos, de a fé evangélica, se é que pode dizer assim. Aquele tempo foi dominado, cara. E olha que Calvino não se candidatou, não virou político, não bateu um decreto dizendo que todo mundo tinha que ler a Bíblia, não. Ele mudou pela influência da vida dele, porque ele matava a carne dele. Amém? Eu quero dizer hoje algo simples para vocês, muito simples. Lucas, então como é que eu jejuo? O que eu tenho que fazer para jejuar? Tirar algo que se quer demais. Amém?
E eu vou ter que me expor aqui um pouco, porque como é que eu vou dar exemplo para vocês se eu ter. E, cara, antes da minha esposa dar luz ao Isaac, eu passei um processo de tempo sem comer açaí. Meu irmão foi muito doido. A vontade que eu tive de comer açaí. Rapaz, bicho, eu vendia em 2 sofás com açaí. Cara, mas eu tirei. Não vou entrar em detalhes, era um propósito que eu tinha. E tirei isso. E a gente pode, cara, também tirar, não só comida, né? Eu não estou falando muito de comida, mas a gente pode tirar várias coisas. A gente pode tirar, muitas vezes, a gente deixar de ir para algum lugar que a gente quer. Talvez você, eu vou dar exemplos aqui, não estou dizendo que não estou condenando nada, né? Mas, por exemplo, a academia é um negócio assim que você tem que ir à academia e você deixa de fazer tudo por causa da academia. E às vezes o que Deus quer é falar assim, cara, eu vou tirar esse tempo, eu vou tirar a academia, porque para mim Deus é mais importante que a academia. Vai ficar com vontade, mas não quero ir. Mas você vai tirar. Talvez muitas vezes é um grupo de amigos que você vai demais, que você anda demais. E talvez o que Deus está querendo é que você se distancie durante o tempo desses amigos, para que você ore, para que você busque e para você entenda como é que você tem que agir. E mais especificamente sobre comida, porque é o que é de fato jejum, e depois eu vou passar aqui tudo exemplificado. Quem quiser ler Isaías 58, fala muito sobre jejum, Isaías 58, e no Sermão do Monte também, que a gente vai dar uma pincelada, você pode ler e se aprofundar sobre o que é jejum. Eu já falei isso aqui uma vez. Jejum é muito massa porque você tira a coisa que é mais natural do ser humano fazer. A gente tem vontade de fazer muita coisa. Rapaz, deu vontade de cortar meu cabelo. Deu vontade de eu jogar um videogame. Deu vontade de eu jogar bola. Deu vontade de eu tocar. Deu vontade de eu assistir. Isso são vontades que vêm. Ah, bicho, deu uma vontade agora de eu ir em tal lugar. Deu vontade de eu ir na praça. Deu vontade de eu correr, que é atleta, né? Deu vontade de fazer isso aqui. Mas comida, não tem um aqui que não bate a vontade de comer. Todo mundo aqui tem vontade de comer. Todo mundo. Isso é muito natural. Você já acorda, você não vai pensar naquela vontade de falar com fulano e tal. Até que você está muito apaixonado, você não vai pensar em falar com aquela pessoa primeiro. O estômago está fazendo, o coração deixa para depois. Vamos sustentar aqui e deixa tudo. Porque já é algo latente, já é algo que o corpo está pulsando querendo. E o jejum, ele te treina para tirar a vontade mais natural que você tem. Então, quando você jejua, por exemplo, eu tirei o café da manhã. Você tira o café da manhã. Você tirou o café da manhã, acordou de manhã, você vai estar com muito mais fome do que o normal. E o que você vai fazer? Você vai dizer: Jesus é mais importante que essa comida. Eu vou tirar essa comida. Eu vou comer só na hora do almoço. Cara, é muito doido. Essa experiência de você dizer não para a sua carne, a carne vai falar: opa, peraí, antes eu controlava ele, agora ele quer me botar moral. Então a carne vai querer que tu sofra. E tu vai cada dia mais falar: não, quem manda sou eu, quem manda é o Espírito. E você vai parar de alimentar a carne. Por exemplo, você tocar de manhã, se eu não comer de manhã cedo, eu passo mal, não sei o quê. Você pode tomar o seu café, almoçar e falar: cara, quer saber? Eu não vou comer até 7 horas da noite. Eu posso chegar 5 horas em casa, eu não vou comer. Eu vou comer só lá para 7 horas, 8 horas da noite. Não vou merendar de tarde, não vou comer e vou tirar isso por amor a Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? E aí, de novo, eu dou outro exemplo que à noite você pode tirar à noite, você pode comer às 6 horas ali, faz uma merenda ali, fala um negócio forçado e fica sem comer, vai comer só no outro dia. Parece que às vezes é muito simples, porque eu estou sendo bem simplista com vocês, porque eu sei, aqui eu espero, eu posso levar um tiro para eu estar errado no que eu vou falar, eu levaria um tiro na perna, não é na cara não, para mim não morrer, mas na perna. Eu levaria um tiro para quem está errado, mas eu sei que infelizmente vocês não têm essa cultura de jejuar. Então eu estou querendo introduzir vocês nessa cultura.
Porque eu, Lucas Santos, eu também muitas vezes eu deixava de jejuar porque não é muito difícil, eu não aguento não. Aí uma vez eu inventei de ficar 3 meses sem comer, eu quase morro. Aí depois disso eu virei trauma, não, eu não vou chamar mais comida, isso é fanatismo, isso é coisa de gente que quer ser demais. Depois eu fui entender, cara, que jejum é algo que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Porque você tem que matar a sua carne. Como é que você vai, cara? Tem uma vontade também é biológica. É uma vontade que tem algumas pessoas muito mais novas, mas é aquela vontade que dentro da puberdade fica muito forte, não vou entrar em detalhes. Mas isso é algo biológico. Esse é algo biológico, gente, não é pecado. A palavra começa. Parece que eu estou falando para criança, mas enfim, eu vou me controlar. Isso parece que a gente fala muito pouco nos cultos, mas isso é algo natural. Todo mundo, a não ser que você tenha algum problema muito forte, e aí sim você tem que ir para o médico, mas você vai gerar essa vontade de ter relações com tudo. Então, como é que você não consegue controlar a sua vontade de comer e você vai querer controlar um impulso íntimo? Só tentando transferir o Senhor. Amém? Mas eu estou querendo que vocês entendam, amém? Vocês entendam. Porque a gente tem que parar com essa mania de querer aprender quebra-pecado. Ouçam alguém falando, ouçam alguém ministrando, ouçam alguém dizendo que fala, cara, eu vou ouvir e eu vou levar isso para a minha vida. Amém? Eu vou levar isso para a minha vida. Eu vou fazer isso. Então, gente, eu estou falando isso de algo muito simples. Eu estou falando para vocês: tire uma refeição, faça de alguma forma. Eu dei alguns exemplos, mas se você falar, rapaz, cara, eu almoço 2 horas da tarde. Se eu puder tirar o café da manhã e começar a dar almoço, eu me lasco todinho. Come, como eu já falei para vocês, come bem cedinho, toma o café da manhã bem cedo e deixa para começar a dar almoço. Passa a manhã sem comer nada, já é outra coisa, já é um começo. Eu quero que vocês comecem a jejuar. Amém, Pedro? Que vocês comecem a jejuar. Que vocês comecem a fazer isso. Que vocês comecem a matar a carne de vocês. Porque é por causa dessa carne que a gente fica alimentando, fica dando valor para essa carne, que muitas vezes a gente tem, cara, essa dificuldade de ser ministrado, essa dificuldade de aprender, essa dificuldade de deslanchar no reino dos céus. A gente passa anos e anos e anos e anos na rede de jovens e a gente está batendo cabeça com as mesmas coisinhas, a gente está picuindo da mesma forma, a gente está se chateando pelas mesmas besteiras. A gente vive nesse mundo de Peter Pan, a terra do nunca, que ninguém nunca cresce, que ninguém nunca se desenvolve. Eu falo isso pra mim, cara. Tem que chegar um momento que eu tenho que olhar no meu espelho e falar: Lucas Santos, nojento, cresce, cara, vamos crescer. Vamos amadurecer. E eu tenho que matar isso aqui, ó. Eu tenho que matar, essa carne tem que ser destruída, cara. Esses dias eu estava orando com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou muito claramente: Deus, eu quero que eu tire isso, isso e isso. Eu falei: Espírito Santo, eu tenho gastrite, eu não posso comer. O João sabe, eu vou ter gastrite também. A gente não pode, não, a gente pode comer um monte de coisa. Aí Deus pega as coisinhas que eu posso comer e Deus fala: tira isso. Eu falei: Espírito Santo, vai morrer demais dessas coisas, Espírito Santo. E o Espírito Santo fala: tu me ama mais do que essas coisas? Ou tu ama mais essas coisas do que eu? Porque eu te digo uma coisa: tu pode ir para o céu sem essas coisas, mas talvez com essas coisas lá no inferno. Eu falei: cara, quer saber? Eu prefiro muito mais Jesus. Então a gente tem que tirar algumas coisas. E às vezes é coisa besta, cara. Eu amo, cara. Meu Deus, só o Lucas Santos em 2012 para 2013 eu assisti umas 50 séries, sem mentira nenhuma. No mês, eu peguei um mês de férias, eu assisti 15 séries, só no mês. No mês, cara, de tão viciado que eu era de série. Aí depois eu peguei aquela época, na época eu baixava a série, tinha que baixar a legenda, tinha que sincronizar a legenda nos pirateiros da vida. Hoje em dia é Netflix, é Amazon Prime, é muita coisa. E, cara, eu era muito viciado. E Deus falou um dia pra mim: Lucas, tira isso. Cara, saiu a nova temporada de Stranger Things. Eu nunca assisti essa temporada. Eu
Eu já peguei esse folho do lado do vento. Mas Deus falou, tira essa série. Às vezes eu paro, a minha esposa está assistindo uma coisa, às vezes a minha esposa pede, eu paro, vou assistir um episódiozinho ali. Cara, mas eu falo assim, se eu falar, Douglas, para agora e assiste. Eu falo, dá vontade de eu sentar no sofá, ligar a TV e desestressar. Porque na minha cabeça pecadora, eu acho que a série vai resolver meu problema. E a série nunca vai resolver meu problema. Eu só resolvo meu problema orando. Eu só resolvo meu problema matando a minha carne. Amém? Então a gente tem que matar a nossa carne. Parece algo besta, mas o próprio Jesus matou. Quem somos nós? Cara, a gente se acha demais, né, gente? A gente se acha demais. A gente acha que a gente pode ser melhor do que Jesus. Jesus jejuou e a gente não jejuou. Porque não, isso é coisa da Adventista, isso é coisa de você dar onde? A gente precisa, como cristão, amém? Não precisa o apóstolo vir falar, 30 dias de jejum. Não, eu já jejuo. A gente já tem essa prática, amém? Todo mês tirar alguma coisa, todo mês tirar um alimento, todo mês tirar açúcar, esse mês eu não vou comer bolo de queijo, né, cara? Eu não vou comer bolo de queijo, eu não vou comer bolo de milho, eu não vou comer bolo de queijo. Cara, parece besteira, tu fala assim, eu vou tirar só pão de queijo, eu chego na padaria, peço aquele bolo frito, peço um pão ali, peço um negócio diferente, mas quando chegar na padaria, depois de ter feito esse jejum, a tua carne vai falar, pão de queijo, 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 só receber esse pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. É a carne clamando para que você ceda à pressão. Como eu aprendi com meu amigo Lucas Ramos, nós não vamos ceder, amém? Nós não vamos ceder ao lugar da carne. Nós não vamos ceder. Porque nós caminhamos pelo Espírito. Amém. Glória a Deus. Eu estou sendo bem simples porque é para vocês entenderem. É para vocês compreenderem. Amém. É jejuando. Amém. Só Deus sabe o quanto é difícil jejuar. Mas só Deus sabe o quanto é bom jejuar. Você nunca vai saber o quanto é bom jejuar até você começar a jejuar. Cara, é uma prática muito boa. Sabe por quê? É como se você pegasse o mundo e você fizesse. Você abafa a voz do mundo e de repente você consegue ouvir a voz do Espírito. Você consegue ouvir essa voz. Você consegue ouvir o Espírito Santo falando, é muito claro. Sabe essa galera que diz assim, o Espírito Santo me disse isso, o Espírito Santo me disse aquilo? Isso vem do jejum e oração. O próprio Jesus, os discípulos dele tentaram expulsar um demônio, e o discípulo, pô Jesus, a gente botou a mão, a gente expulsou em nome de Jesus, a gente gastou tudo certinho, por que ele saiu? A gente fala, cara, só sai com jejum, só sai com jejum e oração. Ou seja, tu quer matar a carne com a carne, não tem como matar a carne com a carne, você só mata a carne com o Espírito. Só quem tem força para matar a carne é o Espírito. Amém? Então todos, eu estou falando aqui de jejum, sabe por quê? Porque talvez, gente, a gente está com necessidade boa. Talvez aquilo que a gente enfrenta de tentação são coisas que todo mundo passa. Mas existem aqueles que lutam contra a homossexualidade, tem aqueles que lutam contra a ira, tem aqueles que lutam contra o espírito de ninfomania, tem aqueles que lutam contra a perversidade, tem aqueles que lutam contra o roubo, pessoas que já mataram, pessoas que lutam contra o impulso de matar alguém, homens que lutam contra a pedofilia, sabe? Gente assim, que luta contra pecados, e aí esses caras só matam esse pecado pelo jejum, só matam esse pecado com o Espírito Santo agindo através do jejum, matando a carne. Amém? Eu tinha vários textos, eu ia até imprimir para vocês, mas para resumir, depois eu vou mandar no grupo. Cara, o tanto que jejum é benéfico para a gente. Já foi até cientificamente comprovado que uma pessoa que jejua, para fazer um exame, tem que jejuar. Cara, cientificamente comprovado que você vai liberando aquelas substâncias ruins que você acumulou, gordura, enfim, um monte de coisa. Não é que sabe essas coisas. Mas é muita coisa que beneficia o corpo. Parece não jejum, que fica com muita fome e faz mal. Mas o jejum, ele vai tratando. Isso já é o simbolismo para algo espiritual. Quando você jejua, você está tirando aquelas coisas ruins, cara, que você tem. Amém? Então, o jejum é matar a carne.
por que eu falei de fast food? O que tem a ver com fast food? Porque fast food é justamente algo para te distrair, para você não jejuar. Tipo assim, talvez tu olhe para mim e fale: Lucas, como é que eu vou jejuar? Sendo que tem hambúrguer, sendo que tem o doguinho ali, o cachorro quente, sendo que tem a pizza quadrada, sendo que tem o pastel da Pão do Gil, né? Tem bolo de aniversário, né? Tem as coisas do pai da casa, né? Tem churrasco, tem um monte de coisa. Como é que eu vou jejuar, cara? Como é que eu vou deixar? Como se eu jejuar e minha mãe chamar para sair para comer um negócio, minha mãe minimiza, no dia que ela tiver dinheiro, eu estiver jejuando. Mas isso é para matar a sua carne, amém? Fast food é bom comer, mas melhor ainda é se alimentar do Espírito, amém? E lendo ali novamente, Mateus capítulo 4, versículo 3 diz: Então um tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, que essas pedras se transformem em um delicioso fast food. E Jesus respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, não só de fast food, mas pela palavra que você está ouvindo de Deus. E como é que você ouve Deus? Ouvindo o Espírito, amém? Mate essa cara. Eu gosto de falar aquele exemplo, né, daquela história, que tinha uma corrida de cachorros e tinha um carinha que apostava no cachorro, vamos dizer, o cachorro da camiseta azul. Esse cachorrinho, quando ele apostava no cachorro da camiseta azul, o cachorrinho ganhava. Aí depois ele ia lá, vamos apostar no da camiseta vermelha. E aí o cachorrinho da camiseta vermelha ganhava. Aí o cara chegou e falou: Rapaz, bicho, como é que tu faz isso? Tu aposta em um, ganha. Quando tu aposta no outro, o outro ganha. Aí ele falou: É porque eu que dou a comida para os cachorros. Quando eu dou a comida para o azul, eu deixo tudo com fome. Aí o azul ganha. Quando eu dou a comida para o vermelho, eu deixo tudo com fome. E o vermelho ganha. Então, quando você matar a carne, deixar de alimentar a carne e alimentar só o Espírito vai ganhar. E quando você for tentado, você vai ouvir a voz do Espírito dizendo: Calma, não faz isso, Amanda não faz isso. É o Espírito Santo te direcionando. E como é que a gente vai ouvir isso? Abafando as vozes da carne, abafando as vozes dos desejos, dos impulsos. Amém? Então pratiquem o jejum, pesquisem sobre isso, se aprofundem nisso, amém? Faça como Jesus, se aprofundem. Para comentar, eu não separei o versículo, mas chega uma hora que Jesus está comendo muito, né, com os discípulos dele, e aí chega os fariseus, chega a galera lá, os religiosos, e fala: Jesus, por que os discípulos de João eles jejuam e o teu discípulo não jejua? Os fariseus jejuam e o teu discípulo jejua. Aí Jesus respondeu: Como é que eles vão jejuar se o noivo está aqui? Mas um dia o noivo vai embora, e aí eles vão jejuar. Então sabe o que é o jejum? Quando Jesus está aqui em carne, está aqui em presença na terra, a galera não jejuava, a galera comia com ele. E agora a gente decidiu jejuar. A gente não vai fazer festa, a gente não vai comer até que ele venha, até que ele faça um banquete. Ontem eu ouvi uma coisa muito radical. Um amigo meu falou assim: nós estávamos debatendo um negócio, e ele falou assim: Cara, no meu ver, não é pecado beber. Bebida alcoólica, não é errado. Da mesma forma que era o vinho, não sei o que, ele explicou. Aí só que ele falou: Eu não acho que é errado, mas eu não vou beber. Aí eu falei assim: se tu acha certo beber, porque tu não bebe, brinquei, né? Aí ele falou: Porque a Bíblia diz que no céu, no banquete, vai ter vinho, vai ter tudo. Então eu vou deixar para beber com Jesus. Eu vou deixar para me alimentar com Jesus. Amém? Então sabe que eles vão falar assim: Cara, se eu tirar uma açaí da minha vida, será que eles não vai chegar aí no banquete dele, vai ter uma tigela da açaí eterna? Não vai acabar nunca, eu não vou precisar pagar nada. Eu imagino o céu como: Gente, o céu vai pagar todo o prejuízo que a gente sofre na terra. Então todo o prejuízo que você sofrer na carne, nessa terra, o céu vai pagar a conta. Amém? Fique de pé.